que nós estudamos o tipo de interação intermolecular, né? Vamos entender aí algumas propriedades que esse tipo de interação intermolecular dá à substância, que é muito importante. A primeira é a solubilidade. Vocês já ouviram a frase semelhante dissolve semelhante? Por que semelhante dissolve semelhante? Porque o tipo de interação é parecido. Moléculas, uma é polar e a outra é polar, então interage. Logo, ocorre essa solubilidade. Se eu tiver uma molécula polar com uma apolar, então não vai solubilizar. Por exemplo, água e óleo. Não vai solubilizar, porque são interações diferentes, são polaridades diferentes. Exemplos de que solubilizam. Nós temos a água e o álcool. Os dois é ligação de hidrogênio. Então, os dois são moléculas polares, interagem entre si. Um exemplo aí, bem diferente, né, é o sabão. O sabão, ele tem uma parte da estrutura que é polar e uma parte apolar. Então, a parte polar, ela consegue interagir, por exemplo, com a água. E a parte apolar, ela consegue interagir com a gordura. Tá? Então, lembra que eu falei que uma molécula ela pode ter mais de um tipo de interação? Então, sabão tem. Como a cadeia é muito grande, então não prevalece um, porque um compensa o outro. Então, ele vai ter a ligação de hidrogênio, mas também vai ter o dipolo induzido. Tá? Então, por isso que ele consegue interagir com moléculas polares e moléculas apolares. Outra propriedade é a volaticidade. Quanto mais forte for a interação, menos volátil vai ser. Como a ligação de hidrogênio ela é a mais forte, vamos pensar assim, ó. É como se eu tivesse dois ímãs bem fortes, então é difícil um desgrudar do outro. Então vai precisar de uma temperatura maior, né? Então ele não vai volatilizar tão fácil. Agora, aqueles que têm o dipolo induzido, lembra que é bem fraquinho o tipo de interação? Então ele volatiza mais rápido, tá? Assim como a temperatura de ebulição, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Quanto mais forte for a interação, maior vai ter que ser a temperatura de ebulição. E quanto mais fraquinha, menor vai ser a temperatura de ebulição. E vai depender também da natureza da interação e a superfície de contato. Então, a natureza da interação é o tipo de interação, né? Se é ligação de hidrogênio, se é dipolo-dipolo ou dipolo induzido. E a superfície de contato é a área, né, que está em contato entre uma molécula e outra. Se eu tiver uma molécula linear com outra linear, então eles interagem por inteiro. Agora, se eu tenho uma molécula que é, por exemplo, um hidrocarboneto ramificado, né? Tem várias ramificações, então eles não conseguem interagir muito bem, porque um não consegue encaixar certinho no outro, a superfície de contato fica pequena, então a interação é menor.